Irmãos, pode se sentar. Queridos, o tema da mensagem de hoje é um passo de fé. Diga bem alto assim, um passo de fé. Um pouco mais alto, diga um passo de fé. Honestamente falando, Deus ele falou muito comigo acerca dessa palavra. Até porque, queridos, todos nós, todos os dias temos que dar um passo de fé. A pergunta que eu já quero fazer para você é: você já sabe qual é o passo de fé que você tem que dar? Eu não sei qual é o passo que você tem que dar. Eu sei qual eu tenho que dar. E a palavra aqui, tema, o texto base está lá em Hebreus 11:6. Você que trouxe aí seu bloco de notas, anote. Hebreus 11:6, que diz bem assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, para facilitar nosso entendimento, eu quero aqui apresentar para vocês 4 histórias. Diga 4 histórias. 4 histórias, vocês vão perceber o quanto Jesus tem para falar conosco nessa noite. A primeira história, muito provável que você conheça. A história do jovem... Gente, vocês estão aqui? A história do jovem... Mais uma vez. A história do jovem rico. A história do jovem... Isso. Eu quero que vocês abram aí em Marcos 10, 17, 21 e 22, que diz bem assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele com amor e disse: falta-lhes uma coisa, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Triste com essas palavras, o homem se afastou, pois tinha muitas riquezas. Irmãos, a primeira história que Jesus quer falar conosco, mostra aqui uma conversa, um diálogo entre Jesus e um jovem, cuja Bíblia chama ele de jovem rico, porque ele possuía muitas riquezas. E no discorrer daquela conversa, aquele jovem, ele de fato foi ousado. Ele saiu correndo. Ele foi correndo até chegar próximo de Jesus e ele se ajoelhou. Porque ele sabia com quem ele estava se encontrando. Até então, excelente. O jovem estava em direção de Jesus. E aí, conforme foi passando aquele diálogo, o jovem lhe mostrou o seu interesse. Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, Jesus, fitando-se os olhos sobre ele, foi muito cirúrgico, porque uma coisa é fato: para nós darmos um passo de fé, vai exigir muito de nós, muita resiliência. E aí Jesus falou assim: tá bom, você quer herdar o reino? Faz o seguinte, pega todos os bens que você tem, vende, dê aos pobres e siga-me. Vocês acham que é fácil fazer isso? Sabe o que aconteceu? Aquele jovem, ele se entristeceu, diz a Bíblia. Ele ficou triste, porque ele possuía muitos bens. E sabe o que ele fez, na verdade? Ele retrocedeu. Diante de uma palavra, olha a oportunidade que o jovem estava tendo. Ele estava diante de Jesus. E ele, diante de uma palavra de Jesus, retrocedeu. Ele não teve a ousadia de dar um passo de fé. Gente, não é lógico. Jesus, o nosso Deus, ele é o Deus do ouro e da prata. Ele poderia muito bem ter dado tudo para ele, infinitamente mais. Isso só mostra que aquele jovem rico não conhecia Jesus verdadeiramente. Diga assim: eu preciso. Diga mais forte assim: eu preciso conhecer a Jesus verdadeiramente. Irmãos, olha a oportunidade que foi jogada fora. E sabe o que é mais interessante?
que Jesus, naquela época, estava sondando quais seriam os seus discípulos. Ele estava formando, escolhendo os seus 12. E de repente, pode ser que aquele jovem perdeu a sua oportunidade de se tornar um 12 de Jesus. Vocês têm noção da oportunidade que ele foi perdida? Eu fico pensando, tá, ele possuía muitos bens, mas custava acreditar em Deus, confiar. Ele não acreditou, ele não confiou. Por isso a Bíblia só chama ele de jovem rico. E nessa noite, que nós possamos entender, para nós darmos um passo de fé, vai ser necessário nós abandonarmos algumas coisas. E a pergunta que eu já faço para você é: o que você precisa abandonar para dar o seu passo de fé? O quê? No caso do jovem rico, eram os seus bens. Inclusive depois Jesus fala assim, olha, conversando com seus discípulos, ele fala, olha, é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. Porque de fato, não é fácil. Quantos aqui têm um desejo de entrar no reino dos céus? Levanta a mão bem alto. Vai te custar alguma coisa. Não pense em você que vai ser simplesmente, você vai para lá e está tudo certo. Vai custar alguma coisa. E nessa noite o Espírito Santo vai revelar a você quais são essas coisas. Amém? Queridos, a segunda história é o oposto. Diga oposto. Diga mais alto assim, oposto. Nós falamos da viúva, nós falamos do jovem rico. Agora a gente vai falar da viúva pobre. O texto está lá em Marcos 12, do 41 ao 44, que fala assim: Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocar dinheiro nas ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre e de muito pouco valor. Chamando os discípulos, Jesus disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais na caixa de ofertas do que todos os outros. Todos os outros deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Então vamos entender essas duas histórias. A primeira, o jovem rico possuía muitos bens, certo? Certo, gente? Amém? Vocês estão aqui? Me ajudem a ministrar nessa noite. Queridos, o jovem rico possuía muitas riquezas, porém aqui a história diz que a viúva pobre não. E naquele momento de oferta, sabe esse momento de oferta que nós tivemos aqui agora? Jesus é como se ele estivesse na escada ali observando. Mas na verdade ele não está vendo quanto que você está dando, se é 10 reais, se é 10 milhões de reais. Ele quer saber se você está dando de todo o teu coração. E aí ele estava observando. E aí numa dessas observações ele questiona até com seus discípulos. Ele fala, olha só, tem pessoas aqui que estão dando o que está sobrando. Assim é fácil, não é, irmãos? Dar o que está sobrando é fácil. Só que lembre-se, para dar um próximo passo, algo vai nos custar. E eu já faço novamente essa pergunta para você. O que você tem que abandonar para dar o próximo passo? O Espírito Santo ele vai revelando em você durante a ministração. E aí ele continua a falar assim: porém, diga assim, eu quero. Diga mais alto, diga eu quero ser o porém. Enquanto Jesus falava dos homens, Lucas, que estavam dando o que estava sobrando, ele falou, porém, existe uma mulher que deu tudo o que ela tinha. Irmãos, ela já não tinha nada. E sabe o que ela fez? O pouco que ela tinha, ela entregou. É fácil ou não? Porque ela entendeu que ela não estava diante de homens, ela estava diante de Jesus, irmãos. Quando eu estou diante de Jesus, eu não posso entregar nada à minha boca. Eu não posso acessar este culto e não ter coragem de levantar a minha mão. Eu tenho que estar aqui com alegria. Eu tenho que adorar com alegria. Isso aqui
é a nossa obrigação. Jesus, Ele está observando. E naquele momento, aquela viúva chamou a atenção de Jesus. E não chamou a atenção de Jesus por conta dos milhões de reais que ela colocou ali não, tá, irmãos? Foi pela atitude e ousadia dela. Ela, mesmo sabendo que estava diante de Jesus, ela decidiu entregar tudo o que ela tinha. Ela não hesitou em entregar. Porém, na verdade, ela entregou tudo. Para dar o próximo passo, eu repito, vai ser necessário eu e você, nós renunciarmos a alguma coisa. Renunciarmos às nossas vontades. Então aqui nós temos duas histórias, serão 4. A primeira falou do jovem rico que tinha muito e não entregou, porque não confiou em Deus. A segunda história fala da viúva pobre, que ela entendeu quem era Jesus, que Ele poderia entregar infinitamente mais, e Ele pode entregar. A pergunta que eu tenho para você é: será que você está disposto a entregar tudo que você tem para Ele? Que a partir de hoje, eu e você, irmãos, ao acessarmos este templo, que nós venhamos a dar o nosso melhor a Ele. Nada meia boca não, irmãos. Até porque nós estamos diante do Mestre. Amém? Se você concorda comigo, e se você a partir de hoje, de fato, vai começar a entregar o seu melhor aqui neste culto, dê o melhor aplauso a Ele em nome de Jesus. A grande verdade é que não é fácil, tá? É agir por fé. É agir por fé. Só que Jesus, se Ele disse que nós conseguiríamos fazer, é porque de fato Ele crê que nós temos essa coragem. O problema é que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. A terceira história está lá em Marcos 5, do 25 ao 29, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler aqui para vocês. Marcos 5, do 25 ao 29, diz bem assim: havia ali uma mulher que havia 12 anos que sofria hemorragia. Ela havia sofrido muito, gastado tudo com os médicos, mas só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. 29 diz: imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Irmãos, aqui nós temos um outro cenário. Uma mulher que sofria de um problema há 12 anos, diga 12. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. E naquela época, ela era impedida, segundo a lei de Moisés, de participar de cultos. Ela não podia estar em lugares como esse que nós estamos agora, porque ela tinha uma hemorragia. Não podia. Ela era impedida de estar. Porém, além disso, ela tinha um problema que não era só físico, atingiu o seu emocional também, porque ela foi rejeitada por muito tempo. Ela foi rejeitada, irmãos, 12 anos, ela não podendo entrar em lugares que ela gostaria de entrar. As pessoas olhavam e colocavam o dedo nela, não queriam estar ao lado daquela mulher. Vocês pensam que foi fácil, por 12 anos, estar com isso? Porém, veio sobre ela uma oportunidade, assim como veio para o jovem rico, assim como veio para a viúva pobre. E aí, estavam lá Jesus a pregar a palavra numa multidão. E nessa multidão, irmãos, vocês imaginam Jesus no meio da multidão? Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui no meio, ia ser difícil chegar próximo dele. Ia ter pessoas aqui que ia dar até porrada. Queridos, naquele momento, ela enxergou a sua oportunidade de dar o seu próximo passo, o seu passo de fé.
pense você que para dar o passo de fé, é só você dar um passo para frente. Não, vai te custar algo. Diga, o passo de fé vai me custar algo. E naquele momento, ela falou, a minha única oportunidade. De repente eu não vou conseguir falar com Jesus face a face. Talvez eu não consiga. Mas se então eu tocar na orla de suas vestes, eu creio que mediante a minha fé, eu serei curada. Vocês percebem o tamanho da fé daquela mulher? Que sofria há 12 anos. O que você, que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos deu. E aí continua a história a falar que de fato, ela saiu correndo no meio da multidão, até tocar nas vestes de Jesus. E aí, o que aconteceu com ela? Ela foi instantaneamente. Ela não foi curada depois de 10 dias. Ela não foi curada depois de uma semana, depois de um mês, um ano. Ela foi curada instantaneamente, porque ela entendeu o jogo. Ela estava diante de Jesus, queridos. Se eu estou diante de Jesus, eu tenho que crer que Ele é soberano e Ele pode todas as coisas, inclusive me curar. O que você tem que fazer para dar o seu passo de fé? Ela correu, ela enfrentou a multidão. Quarta e última história, irmãos. Fala sobre Simão, diga Simão. Querido, Simão teve uma pesca extraordinária. E está lá em Lucas 5, do 4 ao 6, que diz bem assim. Jesus disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e lancem as redes para a pesca. No 5 diz, Simão respondeu, mestre, pescamos a noite toda e não pegamos absolutamente nada. Mas porque é você, lançarei as redes. Quando o fizeram, pegaram tantos peixes, que as redes começaram a se romper. Irmãos, observem só. Um homem saiu para trabalhar, assim como eu e você saímos todos os dias. Ele se propôs a pescar, mas sabe o que aconteceu? Ele não pescou nada. Fala assim, nada. Fala mais alto, nada. Aquele homem saiu para fazer algo e voltou com um resultado negativo. Foi frustrante, não é? Quantas vezes eu e você saímos das nossas casas para fazer alguma coisa e voltamos frustrados? Só que a história, ela não para por aí. Jesus sempre tem uma nova oportunidade para mim e para você. Eu vou repetir para você entender. Jesus tem sempre uma nova oportunidade para mim e para você. E na vida de Simão não foi diferente. Ele chegou em sua casa muito provavelmente triste, cabisbaixo. Mas aí no dia seguinte, Jesus estava lá à beira da praia, ministrando. E aí nesse momento que ele terminou de ministrar, ele olha assim para Simão e fala assim, Simão, pega lá a sua rede, o seu barco, e vai no mais profundo e lança as redes novamente. Irmãos, cá para nós, seria fácil? Um homem que num dia não conseguiu pescar nada, aí vem Jesus e pede para ele novamente lançar as redes. Olha para quem está do seu lado e pergunta, você acha que seria fácil? Evidente que não, irmãos, ele estava frustrado, assim como eu e você se frustra, quando a gente não tem o resultado esperado. Isso é verdade, queridos. Inclusive ele poderia muito bem ter falado assim, Jesus, com todo respeito, o senhor é carpinteiro, eu sou pescador, eu entendo, eu sei qual é o melhor horário, eu sei quais recursos eu preciso levar para pegar peixe, eu faço isso há anos, e agora o Senhor está me pedindo para eu voltar lá, e novamente lançar a rede. Faz sentido um negócio desse?
Queridos, quem falou que precisa fazer sentido? Quem te falou? Hoje Jesus já está ministrando no seu coração sobre as coisas que você precisa fazer. Se você for sensível à voz do Espírito Santo, você já está pegando. Jesus está mandando você novamente voltar e lançar as redes. Lembre-se, para dar um passo de fé, vai te custar algo. E naquele momento, custou a fé daquele homem. Custou ele acreditar que de fato iria dar certo. Só que ele estava diante de Irmãos, ele estava diante de quem pode todas as coisas. Assim como eu e você, nós estamos diante do Deus que pode todas as coisas. Essa noite haverá salvação aqui. Tem pessoas que já entenderam. Eu já estou profetizando. Haverá salvação nesse lugar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está incomodando. Assim como incomodou também Simão. Porque eu e você, nós estamos entendendo que Jesus está passeando aqui neste lugar. Se você crê nisso, irmão, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glorifica Ele. Ora, então Jesus pediu para ele voltar. Ivan, é fácil, Ivan? Aí Simão, ele falou assim para Jesus: mestre, olha, eu pesquei nada, não peguei nada, mas debaixo da sua palavra eu irei. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Jesus, neste momento eu quero lançar aqui uma palavra. Estou diante de homens e mulheres aqui. De repente, Senhor, diante de homens e mulheres que têm lançado as redes e não têm pescado nada. Senhor, mas eu estou diante de um Deus, do Senhor, que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais na vida dessas pessoas. Então agora eu profetizo que essas pessoas lançarão as suas redes novamente, que elas terão a maior pesca da vida delas, a ponto delas testemunharem. Elas vão precisar de 2, de 3 barcos, porque o que o Senhor vai fazer é algo extraordinário. Por isso eu profetizo e creio, e nós te aplaudimos em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Quantos sentem aqui a presença de Jesus neste lugar? E aí foi lá ele, pegou seu barco, as coisas que eram necessárias e foi. Ache você que foi só uma mera pesca. A Bíblia fala que foi-se necessário ter 2 barcos. Foi necessário ter 2 barcos, porque eram muitos peixes que eles pescaram. Eles acreditaram tanto na palavra de Jesus, que Jesus surpreendeu. Jesus, ele está disposto a surpreender você, desde que você dê um passo de fé. A pergunta que eu tenho para você novamente é: você tem coragem de dar o passo de fé? Será que você tem essa coragem? Eu lembro como se fosse hoje, eu e minha esposa na nossa casa, no nosso apartamento. Há mais ou menos uns 2 anos atrás. Estávamos lá tomando um café da tarde. E aí ela virou para mim e falou assim: olha, queria abrir uma clínica. Simples assim. Como bom esposo, ajudador, visionário, eu falei: estou disposto a fazer o que for necessário. E aí passou-se um tempo, a gente começou a escrever, anotar. Até porque, queridos, não basta só estar aqui, e nem só aqui. Eu tenho que planejar, tem que sair do papel. Eu tenho que avaliar, eu tenho que começar a analisar criticamente aquilo que nós estávamos desejando. E nós colocamos diante do Senhor. Só que nesse processo de colocar no papel, a gente percebeu que era muito maior do que o que a gente imaginava. Não era só pegar ali e abrir com o dinheiro que a gente tinha. Não. Foi necessário a gente vender o nosso carro e o nosso apartamento. Dar um passo de fé vai exigir que
que nós confiemos 100% naquele que nos chamou. E aí sabe o que eu fiz? Eu não fiquei acovardado não. Eu não fiquei olhando assim, o que vão ver do meu carro? Ou vou ficar sem casa, apartamento. Não! É claro que não, irmãos. Olha que cálculo simples, eu estou diante de Jesus, o mestre dos mestres. Eu estava debaixo de uma palavra, assim como Simão estava. O resultado iria vir. Bastava eu acreditar e lhe dar um passo de fé. E aí naquele momento, nós começamos a colocar em prática. Resumo. O que eu e ela estamos vivendo hoje é algo inexplicável, esquisito. É ou não é? Daqui 3 meses eu vou realizar o sonho da Luísa e ela nem sabe. Coisa que eu imaginei que aconteceria quando ela tivesse 10 anos. Sabe por quê? Porque eu dei um passo de fé. Eu não olhei se eu ia ficar sem recurso, eu ia andar a pé. Inclusive nós andamos de Uber por 3 meses. Você acha que eu fiquei pensando o que vão pensar de mim? Queridos, eu entendo que as bênçãos que Deus tem para mim vai ser no tempo dele, não no meu tempo. Então, dar um passo de fé é entender também essas prerrogativas. O que você tem que fazer hoje? E quais coisas você tem que abandonar para dar um passo de fé? O quê? Qual é o seu passo de fé? Tem gente aqui que ainda não conhece Jesus, que precisa dar o passo de fé hoje. E Jesus já está ministrando em seu coração. Eu não sei qual é o seu passo de fé, mas você tem que dar hoje, não é amanhã. Queridos, a oportunidade ela passa. Passou para o jovem rico, passou, acabou. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. O louvor pode se posicionar. Irmãos, a grande verdade é que para viver o extraordinário de Deus, eu e você, nós precisamos dar um passo de fé. Se coloque de pé agora nesse momento. Feche os seus olhos, continue em espírito. Jesus, Ele já está ministrando ao seu coração das coisas que você precisa entregar, das coisas que você precisa fazer. Você tem objetivos, você tem sonhos. A pergunta é, você está disposto a dar um passo de fé? Qual é o seu passo de fé? O Espírito Santo Ele está ministrando ao seu coração neste momento. Ele está revelando a você sobre as coisas nas quais você achava que você não teria mais como receber. Hoje Ele está trazendo à tona novamente aquele sonho, aquilo que estava enterrado. E nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. E o Espírito Santo vai continuar a falar com você. Por isso esteja com os teus ouvidos atentos. Depois que nós passarmos esse momento do louvor, eu vou contar algo para vocês. E aí eu vou fazer um convite. Jesus tem um convite para vocês. Diga bem alto assim: eu quero e vou aceitar o convite de Jesus. Mais uma vez, eu quero e vou aceitar o convite de Jesus.